Quais são as lembranças que você tem da sua infância em relação ao seu pai, em relação à sua mãe? Quais são as lembranças que você tem da sua adolescência junto com seu pai, junto com a sua mãe? O seu pai e a sua mãe geraram em você memórias positivas. Preste atenção nesse texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso 17 a seguir. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. É interessante que o filho pródigo, quando ele cai em si, ele lembra da generosidade do pai para com aqueles que trabalhavam para ele. E de repente bateu nele uma saudade do seu pai e ele provavelmente dizia para si mesmo: que vontade de ver meu pai, estar com meu pai, como o meu pai faz falta. Eu tenho dito insistentemente para os pais: gerem memórias positivas no coração dos seus filhos. Gerem memórias positivas no coração dos seus filhos. Quando o filho pródigo caiu em si, ele não disse: levantar-me-ei, irei ter com a minha avó, porque ela é gente boa. Ele não disse: levantar-me-ei e irei ter com a minha tia, porque ela é gente boa. Ele não disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu avô, porque ele é gente boa. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Por que aquele filho sentiu saudade do pai, vontade de ver o pai, de voltar para o pai? Porque aquele pai gerou nele memórias positivas. Ele disse: eu tenho um pai que é sensível, eu tenho um pai que é partilhador. Eu pedi a herança com meu pai vivo, desejando a sua morte, mas ele não me expulsou de casa, ele não desejou a minha morte, ele simplesmente me deu liberdade para eu escolher e decidir e me deu a parte da herança. Eu tenho um pai generoso para com aqueles que trabalham para ele. Eu tenho um pai perdoador. Eu tenho certeza que se eu voltar para casa, meu pai não vai me fazer voltar para onde eu estava, desejando mesmo a minha morte. Eu tenho um pai que ama de forma incondicional. A pergunta que eu faço para você, pai, para você, mãe: se os teus filhos viverem um tempo de crise e estarem longe de casa, será que eles vão poder dizer como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com minha mãe e com meu pai, porque eles geraram em mim memórias positivas? Quais são as memórias que você está gerando nos teus filhos? Quais são as memórias que você, pai, você, mãe, estão gerando no coração dos filhos? Eu nunca me esqueço de uma jovem de 17 anos que chegou para mim e disse assim: Pastor Josué, apesar de meu pai estar na igreja, todas as vezes lá em casa que ele fica muito nervoso, ele diz para mim: você deveria ter nascido morta. Você deveria ter nascido morta. Eu estava conversando com uma senhora e ela me disse: olha, meu pai era muito duro, muito ruim. E ele sabia que eu gostava de sal e me proibia comer sal. Preocupado com a minha saúde, é claro, mas ele era muito duro. Um dia, ele viu eu colocando sal no limão do meu irmãozinho, porque o meu irmãozinho também gostava de sal.
Aquilo foi o suficiente para ele perder a cabeça. E ele me fez sentar à mesa, colocou um prato na minha frente, encheu de sal e disse: agora você vai comer todo esse sal, senão eu te arrebento, você vai comer esse sal. E ela disse: pastor, e ele ficou do lado, e eu fui comendo aquele sal, comendo. Eu passei mal, eu fiquei doente do estômago, fui para o hospital, foi horrível. E esta mulher, ela fala disso com os olhos lagrimejando, porque carrega dentro de si essa memória amarga, essa memória triste. Preste atenção. Quantos filhos carregam dentro de si uma ferida emocional paterna em função do que o pai gerou como memória no coração deles? Eu nunca me esqueço, a minha filha, ela é terapeuta ocupacional. E quando ela saiu da universidade, logo ela foi trabalhar num asilo lá na nossa cidade. E ela disse para mim um dia: pai, um velhinho, ele sofreu um acidente, foi para o hospital e morreu. O senhor acredita, dizia ela, que nenhum filho compareceu, se prontificou em fazer o sepultamento do pai? Nenhum filho compareceu, se prontificou para fazer o sepultamento do pai. O juiz precisou lá mover uma ação obrigando os filhos a sepultar o pai. Aí eu fiquei me perguntando: que tipo de pai é esse? Quais foram as memórias que este homem gerou no coração dos seus filhos, ao ponto de nenhum filho querer sepultar o próprio pai? Que homem ruim foi esse? Será que é apenas ingratidão dos filhos? Será que é apenas irresponsabilidade dos filhos? Ou será que os filhos carregam feridas emocionais paternas por causa dessas memórias horríveis que foram geradas dentro dos filhos? Pergunto de novo: quais são as memórias que você está gerando no coração dos seus filhos? Pai, mãe, quais são as memórias? Eu tive um pai maravilhoso. Eu tive um pai que foi um referencial de integridade. Eu tive um pai que foi um referencial de piedade. Eu tive um pai que foi um referencial como cristão. Meu pai levantava todos os dias 5 horas da manhã para ler a Bíblia e para orar. Meu pai levantava todos os dias 5 horas da manhã para ler a Bíblia e orar. E quantas vezes eu levantava 3 horas da manhã? Ele estava ajoelhado na sala, prostrado diante de Deus, com a Bíblia aberta e orando: Senhor, faz do Josué um homem de Deus, faz do Josué um profeta da tua palavra, faz do Josué um homem cheio do Espírito Santo. Que memórias meu pai gerou em nós. Meu pai morreu com 51 anos de idade e minha mãe ficou viúva nova. Minha mãe não quis casar mais. Depois de alguns anos, minha mãe viúva, alguém perguntou para ela: Marina, por que você não se casou mais? Por que você não quis se casar outra vez? Ela disse: meu marido foi tão bom, meu marido foi tão extraordinário, meu marido foi tão especial que bastou ele na minha vida. Eu não precisei mais outro marido, porque o que ele foi, o que ele fez, o que ele me deu foi o suficiente. Uau! Que memórias esse homem gerou no coração da esposa, no coração dos filhos. Através do seu casamento, você está gerando memórias positivas no coração dos seus filhos. Meu pai não aceitava que os filhos comessem fora da mesa, o prato na mão na sala, prato na mão no quarto.
nós sempre tínhamos que sentar à mesa. A mesa era posta e a gente sentava. Éramos em 9 filhos. E aí ele sempre sentava na cabeceira da cama e ele orava todos os dias. Orava, agradecia a Deus, depois terminava: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, em nome de Jesus. Amém. Quando eu casei, eu levei essa tradição. Mesma coisa, oramos no final: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Meus filhos casaram e eles oram assim. Outro dia meu netinho estava em casa e eu disse para ele: ora, Davi. E ele terminou: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Olha a memória que o meu pai gerou em nós. Aí eu gerei nos meus filhos e agora estão gerando nos meus netos. Preste atenção. Gerem memórias positivas. 7 situações que podem gerar memórias negativas nos filhos: abuso físico, emocional e verbal. Abuso físico, emocional e verbal. Aquela menina que ouvia: você deveria ter nascido morta. Isto estava gerando uma memória e feridas emocionais, negligência emocional. Pais que não declaram seu amor, pais que não abraçam, pais que não beijam, pais que não reconhecem o valor do filho. Terceiro, conflitos familiares e frequentes. Conflitos familiares e frequentes. Em uma família onde existem brigas intermináveis, de manhã, à tarde, à noite, por coisas banais, se briga tanto. Quarto, falta de apoio emocional e presença dos pais. Pais ausentes vão gerando memórias negativas no coração dos filhos. Excessos de críticas e punições severas. Quando o filho acerta, os pais não elogiam, não celebram, não aplaudem. Mas quando os filhos erram, eles gritam, eles bravejam, são duros. Sexto, falta de consistência e estabilidade. Sétimo, exposição a eventos traumáticos. Agora, 7 situações que podem gerar memórias positivas nos filhos. Refeições à mesa. Refeições à mesa. Férias em família. A partir de hoje, não aceite que as pessoas na sua casa, que os filhos comam fora da mesa. Faça da mesa o centro das emoções do lar. Faça da mesa um lugar de discipulado, de comunhão, pedagógico, um lugar teológico. Férias em família. Reserve um tempo no mês, no ano, para tirar férias. Planeje férias, programe férias, leve a sério as férias. Isso gera memórias positivas. Celebração do aniversário dos membros da família. Nós somos em 11 em casa e todos que fazem aniversário nós celebramos. A Letícia, o Douglas, o Pedro, a Valéria, o Felipe, os meus netos, genro, nora. Nós celebramos o aniversário de todos. Natal em família. Passagem de ano em família. Tempo com qualidade com cada filho. Treinar com os filhos, brincar com os filhos, jogar com os filhos, ler a Bíblia com os filhos, passear com os filhos. Como é na sua casa? Na sua casa, a mesa, o lugar das refeições é levado a sério. Como é na sua casa? Tem férias em família? Coloca aqui. Tem férias em família? Coloca aqui. A mesa é valorizada? Coloca aqui. Na sua casa, o aniversário de cada membro tem celebração? Tem celebração? Não estou falando de festas caras. Não. É claro, se você pode, tudo bem. Mas estou falando de uma celebração. Um almoço, um café, cantar parabéns, orar, agradecer a Deus. Natal em família. Como é que é o Natal aí na sua família? Como é que é o Natal na sua casa? Passagem de ano em família. Como é que é?
tempo com qualidade com cada filho. Como é? Você passa tempo com o filho, com a filha. O tempo é a medida do amor. Treinar com os filhos, brincar com os filhos, ir para a academia com os filhos. Gente, eu não creio num acaso. Se Deus parou você aí, se Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar, é porque Ele quer começar um avivamento na sua casa. Ele quer começar uma obra extraordinária na sua casa. Ele quer começar um processo de mudança na sua casa. Filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Eu sou responsável. Deus deu para mim a Letícia, o Douglas e o Pedro, para que eu os criasse no temor e tremor da palavra. E eu preciso gerar memórias positivas. Meus filhos precisam lembrar das nossas reuniões na mesa, onde o pai orava, a mãe orava. Meus filhos precisam lembrar das nossas férias em família. Meus filhos precisam lembrar que via o pai orando, o pai lendo a Bíblia, o pai demonstrando amor para com a mãe. Meus filhos precisam lembrar de coisas boas e positivas que nós geramos no coração deles. Memórias positivas. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, mas antes, eu quero que você coloque o nome aqui de uma pessoa na sua família que precisa de muita oração. Quem sabe é um filho que precisa de muita oração, ou uma filha que precisa de muita oração, ou o pai que precisa de muita oração, ou a mãe, ou o casamento dos pais. Coloca aqui, nós vamos orar agora. E não saia daí, porque depois eu tenho algo importante para falar com você. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra, Pai. Esta palavra que vem para tocar, acordar, confrontar. Obrigado, Pai. Obrigado por esta mulher que parou para me ouvir, por este homem que parou para me ouvir. Obrigado por esse casal que parou para me ouvir. Obrigado por esta família que parou para me ouvir. Senhor, família é um projeto do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Ser pai é um desafio. Ser mãe é um desafio. Deus, como nós precisamos da Tua graça. Como nós precisamos da direção do Teu Espírito. Como nós precisamos de sabedoria. Pai, dá sabedoria a este homem, dá sabedoria a esta mulher. E quantos oram comigo agora, pedindo que o Senhor faça um milagre na vida do filho, da filha, no casamento, na família. Estende as tuas mãos agora, estende as tuas mãos hoje para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, cura as feridas da alma, perdoa os erros dos pais, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir, que todos aqueles que aqui estão comigo nesta hora possam entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está ministrando, o que o Teu Espírito está mostrando, Senhor. Agora eu oro por todos aqueles cujos nomes foram colocados aqui na descrição desse vídeo. Senhor, quantos milagres precisam acontecer. Pessoas que estão colocando aqui os seus pedidos de oração. E Tu és um Deus que faz mais, Tu és um Deus que faz além, Tu és um Deus que faz o sobrenatural, o surpreendente acontecer. Eu abençoo estas pessoas, eu abençoo esta mulher, este homem, este casal, eu abençoo a família, eu abençoo a todos que estão comigo nesta hora. Eu abençoo o pai, a mãe, os filhos, a família. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Não saia daí. Eu quero muito que você se inscreva no meu canal.
Eu tenho dito isso todos os dias. Estas mensagens têm abençoado o seu coração. Estas mensagens têm tocado a sua alma. Tem? Então, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Toca nesse botão, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda. Ative o sininho, vai aparecer a palavra todos. Clica aí na palavra todos, tá? Faça isso. É muito importante para nós alcançarmos milhões de pessoas. Você pode fazer parte disso. Deus abençoe você, sua casa, sua família. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada a próxima reflexão. São 7 mensagens sobre paternidade, sobre maternidade. Deus abençoe você, sua casa e sua família e até o nosso próximo encontro.